Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar novamente a respeito da carta de Judas. Será de onde Judas tirou aquela história? Muitas pessoas falam que toda a escritura é inspirada. Será que Judas realmente teve uma inspiração para escrever aquilo ou existiam já mitos que rondavam a Suméria a respeito disso? Judas diz que existe um grande dia do juízo. E que dia de juízo é esse? Juízo para os anjos ou juízo para toda a humanidade? Mas antes eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali uma pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. Judas, dentro das suas colocações, ele nos traz 2 versículos a respeito de Enoque. Enoque, quando escreveu, Judas relatou que ele havia escrito que o Senhor viria com suas miríades e miríades de anjos, e também agora no capítulo 1, versículo 6, Judas diz assim: "E aos anjos que não guardaram o seu estado original, o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seu próprio domicílio, reservou na escuridão, em trevas e em prisões eternas, algemas eternas, até o juízo daquele grande dia." Eu trouxe entre parênteses algumas colocações, porque depende da Almeida Revista Atualizada, depende da Almeida Revista Fiel, cada um traz uma certa colocação, mas é exatamente isso que eles querem dizer. Mas a pergunta vem: que grande dia do juízo é esse? Seria o grande dia do juízo que a humanidade espera, ou seria o grande dia do juízo dos anjos, daqueles que abandonaram o seu estado original? Quando nós olhamos esse versículo, começamos a pensar certos tipos de coisas que aqui contém que não condiz muito com uma realidade. Então ele, ao copiar esse texto de Enoque, ele faz referência que esses anjos, eles abandonaram o estado original. Fica um pouco difícil entender que estado original é esse, somente nesse versículo 6, e também fala que eles largaram a sua habitação. Eles moravam em algum lugar, deixaram aquela habitação para trás e eles foram reservados, presos em trevas, em algemas eternas. Você já imaginou um espírito sendo preso em algemas? Se essas algemas são eternas, eles não deveriam sair dali. Judas diz que eles foram reservados para o grande dia do juízo. Para entendermos esse grande dia do juízo, Judas não deixa muito claro o que seria. Mas de onde Judas tirou isso? Para isso nós temos que ir no livro de Enoque. Judas pegou toda essa tradição deste livro e nós vamos ler no capítulo 7, versículo 1 e 2 de Enoque, diz assim: "E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas." Repare que o texto de Enoque, ele deixa claro que, além desses anjos terem olhado as filhas dos homens, eles notaram que elas eram elegantes, que elas eram belas. Repare que este detalhe, ele é muito importante porque ele segue toda uma construção dos antigos textos. Então Enoque diz que eles olharam essas mulheres belas, essas mulheres elegantes, e o versículo continua dizendo: "E quando os anjos vigilantes ou sentinelas, quando os filhos dos céus viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns aos outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos filhos." Então o texto diz que quando os anjos, algumas traduções chamam eles de sentinelas ou vigilantes, quando eles olharam as filhas dos homens elegantes, as filhas dos homens belas, eles decidiram gerar, trazer para si filhos. E quais foram esses anjos? O livro de Enoque continua dizendo: "Estes são os nomes dos seus chefes: Samiasa, Aracabarameel, Aquibeel, Tamiel, Remuel, Danel, Asqueel, Saraquinial, Azael,
Armes, Matraal, Anani, Zaveb, Sansaveel, Ertael, Turel, Iomiael e Arazial. Mas reparemos uma coisa. Esse texto ele foi escrito, já existia um panteão de deuses cananeu. Já existia aquele panteão onde os deuses teriam a terminação em El. Muitos dos anjos que aqui estão presentes, eles têm a terminação em El. Isso quer dizer que não foi algo ainda bem do princípio que escreveram isso. Enoque também pegou e escreveu no futuro uma história antiga. E Enoque continua dizendo: então eles tomaram esposas, cada um escolhendo para si, as quais elas começaram a abordar e com quais elas coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão das raízes e das árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam todo o labor que os homens produziam e tornaram impossíveis alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. Então parece que depois que esses anjos coabitaram com as mulheres lindas, mulheres belas, elas geraram gigantes. E esses homens, tudo que os homens trabalhavam, tudo que os homens faziam no plantio e assim sucessivamente, eles devoravam, eles acabavam com tudo, até que chegou um momento que não havia mais o que eles comerem e eles começaram a devorar os homens, gerando-se uma violência coletiva, possivelmente os homens fugindo, os homens tentando guerrear contra esses gigantes e eles ali indo contra aquelas criaturas menores. Diz Enoque que esses anjos tiveram esses filhos e aconteceu uma grande calamidade na terra, aconteceu ali uma violência na terra. Mas você pode pensar assim: mas o livro de Enoque é um livro apócrifo. O livro de Enoque, ele não foi canonizado, apesar que Judas pegou este livro e escreveu acerca dele, ele não foi canonizado. Será que existe algum livro canonizado que fala algo semelhante? Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, 2 e 4, que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então diz o texto de Gênesis, a mesma construção que o livro de Enoque, que os filhos de Deus que estavam no seu estado original, eles viram que as filhas dos homens eram formosas porque os homens estavam tendo muitos filhos e eles abandonaram o seu estado original, abandonaram o seu próprio domicílio, desceram, pegaram as filhas dos homens, aquelas que eram as mais formosas, e ali possuíram e geraram gigantes. Elas tiveram filhos, elas tiveram gigantes, e estes foram homens de renome. Só que aqui existe um problema. Diz Judas que eles foram trancafiados, eles foram guardados até o juízo daquele grande dia. Então Judas, quando relatou sobre esse juízo, tinha que ter algo mais antigo relatando isso. E para entendermos que juízo foi esse, temos que ir para as tábuas sumerianas. Diz as tábuas sumerianas, na 9ª tabuleta, que os Igigi, eles estavam servindo aqueles que do céu vieram à terra. Aqueles que vocês conhecem ou que nós conhecemos como os Elohims. E nesse serviço, para que nós possamos entender melhor, eles estavam no céu Mesorâneos, naquele céu intermediário, naquele céu entre os planetas. E segundo as tábuas, eles estavam em solidão, eles estavam em sofrimento, quase vivendo em depressão, porque eles não podiam casar, eles não podiam ter descendência. E nessas vindas à terra e essas subidas, indas e vindas do céu-terra, eles começaram a observar que as filhas dos homens eram formosas. E diz as tábuas que eles fizeram uma trama sem que Enlil, sem que Enki e Marduk soubesse. E ali naquele segredo, eles disseram, olha, basta de solidão, basta de sofrimento. Nós queremos ter família também, nós queremos ter descendente. E diz as tábuas que eles, nessa trama,
eles desceram no lugar de aterrissagem no Monte de Cedros. E ali passaram no meio dos trabalhadores terrestres em direção ao Eridu. E quando chegaram, diz as tábuas que eles pegaram as mulheres mais formosas, aquelas que eles olharam e acharam elas mais belas, pegaram e levaram novamente até o Monte de Cedros e ali mantiveram elas em segredo até que foi descoberta a trama. E diz as tábuas, depois que eles abandonaram o seu estado original, o seu próprio domicílio, houve uma reunião entre as divindades, entre aqueles que do céu vieram à terra. E nessa decisão, os Igigi, aqueles que nós conhecemos como os anjos, eles disseram o seguinte: basta de privações e de não ter descendentes. Queremos nos casar com as filhas dos Adapitas. Tem que lhe dar a bênção sobre isso, ou, de contrário, destruiremos tudo na terra pelo fogo. Notaram uma semelhança com a destruição que existem dentro da religião, que no final tudo seria destruído pelo fogo. Por quê? Porque os Igigi, eles tinham decidido o seguinte: olha, se a divindade não nos der a sua bênção, nós vamos destruir tudo pelo fogo. Dessa relação, as filhas dos Adapitas têm filhos com os Igis, porém, em reunião com os outros líderes, mantiveram os Igis encarcerados na montanha de Cedro até o julgamento do que iria acontecer, ou até o julgamento daquele grande dia. Então, nessa reunião de divindades, eles estavam presos junto com as suas esposas na montanha de Cedro, e as divindades se reuniram e viram o que iria acontecer com eles. Ou eles iriam voltar, retornar novamente às habitações celestiais, levando as suas mulheres, ou eles ficariam na terra junto com as mulheres. E diz as tábuas sumerianas que Marduk, que era um dos líderes dos Igis, ele decidiu junto com as divindades, junto com Eliu, junto com Enki, que eles não deveriam retornar, porque as mulheres terrestres, elas eram dessa terra, elas não poderiam alcançar as regiões celestes. Então, enquanto eles ainda estavam presos para o grande dia do julgamento, enquanto eles ainda estavam encarcerados ali, presos naquela montanha, foi decidido que eles deveriam ficar na terra e não retornar mais aos céus. Então, Marduk e os seus líderes chamam uma parte dos egípcios e começa a distribuir lugares na terra para eles. Deu aos egípcios, através do grande mar, terras para que eles pudessem habitar e ali ter os seus filhos e ali ter os seus descendentes, e esses descendentes foram os gigantes pela terra. A outra parte, eles foram lá nas montanhas onde era a habitação de Caim. Lembra-se que quando Caim matou seu irmão Abel, ele foi para uma cidade, lá edificou essa cidade, e a divindade foi até lá e também deu uma parte dessa cidade para que esses outros anjos, cerca de 200 anjos, para que eles também habitassem ali e vivessem na terra. Então, o grande dia do juízo de Judas era o dia que os anjos estavam presos ainda na montanha de Cedro, até que a divindade decidiu o que deveria ser feito. Não é o grande dia final, não é o dia de juízo que destruirá com fogo. O cristianismo, a teologia cristã, ela mistura mitos e lendas para dizer sobre julgamentos. Ela mistura aquilo que estava lá atrás em mitos e formula aquilo que decide. Então a teologia cristã, ela tenta mostrar que o dia do julgamento seria um dia de fogo que destruiria a terra, que a terra queimaria, que a terra faria isso e faria aquilo, aonde destruiria os anjos e faz aquela coisa toda, aonde toda uma história, toda uma construção das tábuas sumerianas, sim. Os anjos decidiram que se não fosse dar a bênção, houve uma ameaça em destruir a terra com fogo. E essa decisão foi o seguinte: olha, vocês podem sim viver com as mulheres adapitas, vocês podem sim, vocês têm a bênção de viver e gerar filhos, ter descendentes, mas para as regiões celestes vocês não vão voltar mais. O juízo que vai ser dado a vocês é que vocês vão viver nessa terra, vocês vão ter os seus filhos, mas para o céu vocês não vão voltar mais.
Esse é o grande dia do juízo. Não tem nada a ver com o julgamento final. Não viva no mundo de Bob. Conheça o que os textos antigos diz para você não viver em pensamentos fantasiosos. Então eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.